Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 73ª sessão ordinária virtual de 29 de outubro de 2021. Dando continuidade à nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.2626/2019, aí 2019-03794, recorrente Nuvex Comércio de Produtos Médicos Limitada, recorrido Seju. Relator, doutora Lourdes. E o processo de recurso 1.2625/2019, aí 2019-03791, recorrente do VEX, recorrido Seju, doutor Wander Uchoa. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Ivan Falcão. E representando o Estado, doutor Matheus Viana Neto. A doutora Lourdes fará a relatoria e o doutor Wander acompanhará e fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Com a palavra, a relatora. Obrigada, presidente. Renovo meu bom dia a todos os senhores. Um prazer, doutor Ivan Falcão, conhecê-lo. Vamos prosseguir. Nós temos aqui uma autuação lavrada em 14 de março de 2019, tendo como a acusação de cometimento de infração à legislação tributária estadual o seguinte relato: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. No decorrer da ação fiscal, constatamos que a empresa, no período de 2014 e 2015, não escriturou na EFD e nem selou notas fiscais nos postos de fronteira desta secretaria, no montante de R$ 624.785,41. Foi apontada infringência aos artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569/97, com a imposição da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. O crédito tributário lançado é constituído de multa no valor de R$ 124.957,08, que equivalem aos 20% sobre a base de cálculo de R$ 624.785,41. Nós temos aqui a relação de toda a documentação constante do processo, os documentos oficiais, os mandados, as intimações e o CD que integra os autos com a relação dessas notas fiscais. O contribuinte vem aos autos em 29 de abril de 2019 e, de forma tempestiva, oferece sua impugnação. A impugnação do contribuinte é centrada em 2 pontos. Ele relaciona parte dos documentos indicados e sustenta que não apontados como não escriturados e não selados, na verdade, encontram-se devidamente escriturados em sua FD. Relaciona, aponta todos os dados de identificação dessas notas, faz uma totalização de 340.152,67. E afirma que, por estarem escriturados em data anterior ao início da fiscalização, faz jus à atenuante da penalidade prevista no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670/96, acrescentado pelo artigo 1º, inciso 11, da Lei 16.258 de 2017. Segundo ponto, afirma o impugnante que outras notas fiscais emitidas por fornecedores tiveram suas operações anuladas pelo próprio emitente, mediante emissão de nota fiscal de entrada. Não havia como a impugnante escriturá-las, nem muito menos selá-las, uma vez que a operação não ocorrera e a mercadoria não chegou a circular. E apresenta uma relação onde constam 21 documentos fiscais, e informa que, do total dessas notas anuladas, um montante de R$ 186.111,85.
finda por pedir que seja declarada a parcial procedência do feito pelas razões aduzidas em sua defesa. A autoridade julgadora de primeira instância proferiu o julgamento de número 1208/2020, que está as folhas 64 a 65, verso dos autos, decidindo pela procedência do auto de infração em todos os seus termos, inclusive quanto à penalidade prescrita no artigo 123, 3N da Lei 12.670, com a redação da 16.258 de 2017. Em seus fundamentos, quanto ao argumento impugnante de que parte das notas foram devidamente escrituradas, afirma o julgador que, para a aplicação dessa atenuante, 2 requisitos teriam que ser atendidos: a escrituração dos documentos e a comprovação do recolhimento do imposto. E afirma, o impugnante só comprovou a escrituração, faltando a comprovação desse segundo requisito. Essa é a motivação do julgador para não acatar esse primeiro ponto da defesa. Quanto ao segundo argumento da impugnante, de que as mercadorias não foram recebidas e que o contribuinte emitiu nota fiscal de entrada em devolução das mercadorias, entende que a apresentação das notas fiscais de retorno das mercadorias de forma isolada não é suficiente para refutar a acusação, ainda mais quando emitidas com grande intervalo de tempo, afirma o julgador monocrático. Outros elementos seriam necessários, tais como a manifestação do contribuinte em site próprio, feita em tempo oportuno, informando o desconhecimento da operação, comunicado feito junto ao fornecedor em tempo oportuno, boletim de ocorrência policial, dentre outros. O grande intervalo de tempo entre a nota fiscal de venda e a nota fiscal de retorno é observado em quase todas as notas indicadas na defesa. Em 10 de fevereiro de 2021, a empresa foi intimada do julgamento de primeira instância administrativa e, em 29 de março de 2021, tempestivamente, interpôs o seu recurso ordinário, onde sustenta que, por atuar sob o CNAE 4644-301, Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, suas operações estão sujeitas ao regime de substituição tributária. Assim, a recorrente argumenta que o segundo requisito a que aludiu o julgador singular como não atendido, quando da análise do cabimento da atenuante prevista no artigo 123, parágrafo 12 da Lei 12.670, relativa ao pagamento. Perdão, desculpa, eu me equivoquei aqui na leitura. Como não atendido relativamente ao pagamento do imposto, também está satisfeito, pois o documento fiscal já vem com o imposto retido. Desse modo, é merecedora de que a penalidade aplicada pela autoridade fiscal seja reenquadrada na disposta no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670/96, com alteração da Lei 16.258/2017, sobre o montante da base de cálculo de 340 mil. Senhores, eu não sei se ficou claro que, quando da impugnação, o contribuinte pede a aplicação, com relação a esse primeiro ponto, da atenuante do parágrafo 12 do artigo 123. Quando de seu recurso, ele pede a aplicação do artigo 126, parágrafo único. Vou dar seguimento à leitura. A recorrente repisa sua argumentação de defesa quanto à impossibilidade de selar e escriturar as notas fiscais que somam o montante de R$ 186.111,85, em razão da operação não ter ocorrido e a mercadoria sequer haver circulado. Finaliza por pedir que seja declarada a parcial procedência da autuação com a exclusão dos valores indicados da base de cálculo e a aplicação da atenuante do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu o parecer de número 101/2021, onde opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. É o relatório, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Wander, com relação ao processo de sua relatoria, quais são observações? Senhor presidente, obrigado pela palavra. Vou fazer pequenas considerações aqui, vou tentar ser
o mais objetivo possível, senhor presidente. O nosso processo, que trata aí de uma autuação para o mesmo contribuinte, é de falta de escrituração de operações de entrada nos mesmos exercícios do processo da doutora Lourdes, 2014-2015. Inconformado com o auto de infração, a parte ela apresentou impugnação em que ela sustentou 2 argumentos quando da impugnação, que são os mesmos da doutora Lourdes, né? Quais sejam que alguns documentos estavam listados pela fiscalização como não escriturados, mas a parte teria escriturado os mesmos, mesmo que em períodos posteriores, mas antes da autuação fiscal, antes da ação fiscal. Então, ele alega que alguns dos documentos já estavam escriturados, e a segunda alegação foi que algumas notas emitidas por fornecedores, eles próprios, ou seja, os fornecedores, emitiram uma nota de entrada, ou seja, de devolução, para anular a operação anterior. Esses foram os 2 argumentos da parte na impugnação. A julgadora de primeira instância, ela decidiu pela procedência da acusação fiscal. Ela fundamenta a decisão dela em que a parte não havia comprovado o que alegou, ou seja, as escriturações extemporâneas, mas antes da autuação, e em relação às notas fiscais que foram emitidas pelos fornecedores, a julgadora de primeira instância também não aceitou os argumentos, porque entende que esse fato isoladamente não teria o condão de afastar de LD a obrigação do contribuinte, na medida em que o contribuinte não apresentou nenhum outro fato acerca dessas notas fiscais, ou seja, uma comunicação com o fornecedor ou uma posição de desconhecimento da operação na nota fiscal, etc. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário. Aqui eu vou fazer um parêntese, porque no recurso ordinário ela alega que na impugnação teria solicitado a modificação da penalidade. Eu verificando a impugnação da parte, não consta esse pedido. Eu faço apenas essa observação, por quê? Porque o julgador de primeira instância também não se deteve a esta questão, mas não se deteve porque não foi realmente solicitado pela parte, trazido pela parte, quando da impugnação. Já no recurso ordinário, a parte não renova os fundamentos da impugnação, ela simplesmente traz no recurso ordinário, agora sim, o pedido para reenquadramento da penalidade, ou seja, em vez de ser o artigo 123, 3G, pede o reenquadramento para o artigo 123, 8L. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e manter a decisão de primeira instância. Este é o relato, senhor presidente, tanto a Procuradoria como a parte estão representadas aqui e vão fazer suas sustentações. Creio que essas questões podem até ser dirimidas, porque ao que consta nos autos, a questão controversa que vem para a nossa apreciação em relação ao reenquadramento da penalidade. Caso haja algum outro ponto, alguma outra coisa, a parte, como está presente, poderá fazê-lo. É esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Então, com a palavra, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Lourdes, conselheira relatora, uma alegria imensa reencontrá-la depois de algum tempo, sempre muito objetiva, muito clara no seu relato, na sua forma de relatar o processo. Então, é uma alegria imensa em reencontrá-la. Que bom vê-la bem.
Tá? E o doutor Wander, também, de forma muito objetiva, sem mais delongas, colocou os fatos a serem apreciados. Pois bem, e temos o doutor Ivan Falcão, que sempre nos surpreende, é um verdadeiro estudioso da matéria tributária. Doutor Ivan Falcão, seja muito bem-vindo. Bem, mas me parece que aqui nesse processo ele não terá muito trabalho. Primeiro, porque em relação à falta de escrituração, apesar da manifestação reiterada da Procuradoria acerca da aplicação típica da sanção para o caso da falta de escrituração, sabe que a Câmara Superior e as câmaras também vêm decidindo no sentido de que, nesse caso de falta de escrituração, há de ser aplicada a sanção mais benéfica prevista no artigo 123.8L. Então, a Procuradoria sustenta, porque é resistente, é persistente, e entende que o caso é de aplicação da sanção mais típica, que é a falta de escrituração, quer seja falta de escrituração em meio digital, quer seja falta de escrituração em meio físico. Mas o fato é que ocorreu a falta de escrituração, razão pela qual tem se manifestado sempre pela aplicação do 123G, ciente de que tem sempre sido vencido nesse entendimento. Em relação ao outro processo, me parece, como bem posto pelo Dr. Wander, a questão desse processo da falta de escrituração em relação ao recurso se resume à modificação da penalidade, a uma penalidade mais benéfica. Há a questão de que é feita referência de que parte dessas notas fiscais teriam sido escrituradas. No entanto, me parece que faltou elemento probatório, né? Ainda que tenha sido a destempo, mas se foi antes da ação fiscal, evidentemente que essas notas fiscais deveriam ser consideradas excluídas do levantamento. Mas ocorre que no processo não foi trazida a prova de que tal escrituração tivesse ocorrido, razão pela qual o julgador e a consultoria se manifestaram pela procedência da acusação. Quanto ao outro processo relatado pela doutora Lourdes, que é a falta de selo fiscal, ele suscita também duas questões interessantes. Uma é que a operação não teria ocorrido, não teria nem ocorrido, e a outra não teria ocorrido e que a outra... Bem, só estou conseguindo lembrar dessa, de que a operação não teria ocorrido, se teria se desfeito. Mas também faltou o elemento probatório desse fato, porque se a nota fiscal foi emitida e ela não foi cancelada no tempo certo, evidentemente que essa nota fiscal é considerada para fins de levantamento. E foi o que a agente fiscal fez, não identificou o cancelamento das notas fiscais apontadas. Então, senhor presidente, quer seja em relação ao primeiro processo, o primeiro processo na ordem aqui que me referi, relatado pelo doutor Wander, quer seja em relação ao segundo processo, relatado pela doutora Lourdes, me parece que o caso é de procedência. Quanto à aplicação no processo da falta de selo, aí não há como aplicar uma sanção mais benéfica, porque a falta de selo é uma sanção muito clara, se poderia falar, e ele traz um argumento interessante, aliás, que eu acabei, era isso que eu estava me esquecendo, é que deveria ser aplicada a sanção mais benéfica ainda lá no julgamento singular, porque ele teria atendido as duas condições, né? Essas notas fiscais que não foram seladas estariam escrituradas e, segundo, o imposto pago por substituição tributária havia sido retido pelo o fornecedor. Portanto, as duas condições para a aplicação de uma penalidade mais benéfica teriam sido atendidas. E, finalmente, já no recurso, ele já pede a aplicação do artigo 126, parágrafo único, tendo em vista que as mercadorias estariam sujeitas à substituição tributária. Mas a Procuradoria entende que o caso aí é de aplicação da sanção típica específica, que é a falta de selo fiscal, razão pela qual se manifesta pela procedência da acusação. É isso, senhor presidente.
Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra agora, doutor Ivan Falcão. O áudio, doutor Ivan. Desculpe, senhores. Bom dia, senhor presidente. Prazer estar de volta a esta Câmara. Senhor procurador, na hora que eu entrei na sala, eu pensei, eu estou na primeira Câmara? Estou na... Prazer revê-lo, doutor. É sempre um prazer ouvir suas aulas, nem sua manifestação, são suas aulas. Ainda tive o prazer também de ouvir o doutor Carlos Sintra anteriormente. É um prazer revê-lo. São dois estudiosos do assunto. Doutor Wander, prazer conhecê-lo. Doutora Lourdes também. Acredito que os demais eu já conheci, inclusive a doutora Jusleide. Prazer, senhores. Então, vamos lá. O que é um ponto que foi pouco tocado em ambos as defesas, ambos os recursos, é quanto à escrituração. De fato, a parte apresentou planilhas indicando a data da escrituração, mas confesso que foram planilhas recebidas do meu cliente. Não foram feitas pela defesa técnica, certo? Então, assim, foram argumentados e foram sustentados. Não acredito que a minha cliente iria tirar essas datas do nada. Ela deve ter visto alguma coisa, se não a escrituração de fato na DIEF, mas pelo menos alguma entrada no sistema dela, alguma coisa ela viu para poder colocar aquelas datas. Não me passa pela cabeça a colocação daquelas datas a partir de uma invenção. Então, por isso que foi solicitado, que foram solicitadas aquelas parciais procedências com base na escrituração. Porque, estando escriturado, no caso da doutora Lourdes, os selos fiscais, poderia-se muito bem ser enquadrada lá no 123, parágrafo 11º, se não me engano, que reduz a penalidade, ela estando escriturada. Inclusive, sendo substituição tributária, a parte também teria, por ser substituição tributária, que caberia o 126, parágrafo único. O requisito do valor do pagamento estaria feito. Por quê? Porque é substituição tributária. A retenção já teria sido feita pelo fornecedor. E quanto à escrituração, foram as planilhas apresentadas. Eu deixo a pergunta no ar se os senhores conselheiros verificaram também a escrituração da cliente, do recorrente. Se tiveram acesso na Secretaria da Fazenda e puderam verificar. Deixo essa questão para o debate. Com relação ao selo fiscal, a argumentação seria essa. E mesmo que não esteja escriturado o selo fiscal, que as notas referentes à ausência de selo fiscal não estejam escrituradas, a parte entende que ainda assim caberia o artigo 126 caput, que seria uma atenuante para a questão, para a infração. Então, em primeiro plano, tem-se a questão da escrituração. Em segundo, a questão do 126 caput, que seria um atenuante, tendo em vista que todas as operações, como mostrado, CFOP do CNAE da cliente, ela tem direito, em todas as suas operações, à substituição tributária. Com relação à falta de escrituração, permanece a mesma pergunta para os senhores relatores, se chegaram a fazer alguma consulta e verificaram se de fato está escriturado ou não.
Não estando escriturado, como o doutor Matheus falou, essa questão vai ser superada pelo reenquadramento da penalidade do 123.8L, né? Apesar de, estando escriturada, não faz sentido ele constar da base de cálculo. Então, se alguma das notas estiverem escrituradas, que ela seja excluída da base de cálculo. Não estando escriturados, vamos debater o reenquadramento da penalidade para o 123.8L, que, como disse o senhor doutor Matheus, já é amplamente aceito, inclusive, pela Câmara Superior. Então, senhores, são assuntos razoavelmente simples. A única questão, de fato, é quanto à escrituração. E os pedidos estão feitos, senhor presidente. É só para o momento. Obrigado, doutor Ivan. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Wander e depois doutora Lúcia. Com a palavra, doutor Wander e depois doutora Lúcia. Bom dia, senhor presidente. Renovo aqui novamente nossos cumprimentos. Eu pedi antes da doutora Lourdes, foi? Ou foi depois? Eu não quero preterila. Tá ótimo. Agora, é apenas uma observação já trazida em relação à sustentação oral da parte. Doutor Ivan, também é um grande prazer conhecê-lo. Espero que num futuro breve possamos nos conhecer pessoalmente, né? E presencialmente. Em relação à falta de escrituração. E realmente a parte, ela elenca em sua defesa, e aí eu trato apenas na impugnação, quando dá impugnação, ela traz sim uma listagem de notas que, segundo ela, já estariam escrituradas, e elenca e informa as datas destas escriturações posteriores. Realmente isso consta dos autos. Mas também consta dos autos que a própria parte, também anexo a isso, ela traz os relatórios da EFD, né? A consulta de operações de entrada. E essas EFDs que a parte traz são exatamente nos períodos em que ela alega que teria escriturado as notas. E na consulta que nós fizemos a esses relatórios, não constam nas datas informadas as escriturações. A título de exemplo, para que os demais conselheiros possam acompanhar, a primeira nota que ela informa, que é de R$ 199,02, teria a data da emissão foi janeiro de 2014 e ela teria escriturado em setembro de 2017. No arquivo chamado Termos Formais, em que constam as consultas da EFD trazidas, no mês de setembro de 2017, não consta em nenhum dos dias, e principalmente no dia 14 de setembro de 2017, a escrituração daquela nota. E isso eu fiz com uma amostragem em relação às primeiras notas que estão listadas na parte da peça, na defesa em que ela traz. Era essa informação, senhor presidente, que eu gostaria de trazer aqui para os conselheiros. Obrigado, doutor Wander. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Agradeço a palavra. Com relação ao segundo ponto, que trata das anulações feitas pelos emitentes, eu também fui fazer uma amostragem para identificar o porquê no relatório feito pelo próprio contribuinte havia a duplicidade de valores. Fui para o levantamento do fisco e lá também constam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que eu identifiquei notas de entrada
emitidas por fornecedores que estão relacionadas no arquivo. Quando a gente abre o arquivo digitalizado do processo, ele tem lá notas destinadas e faz a totalização. Aquele é um arquivo produzido pelo próprio fisco, e constam as duas notas. Isso me causou estranheza. Aí fui ver as notas, as cópias das notas anexadas pelo contribuinte. E nessas notas, eu observei que o emitente, ele emite a nota fiscal mantendo no campo destinatário o próprio cliente. Assim, ele está fazendo como se ele estivesse substituindo um contribuinte que não emite nota, e a operação, o desfazimento da operação, dessa nota fiscal de entrada, ele emite o código correto de entrada, usa o CFOP de entrada, mas ele mantém os dados do destinatário como sendo cliente. Então, acaba por, o que eu vi no relatório, acaba por trazer a mesma operação duas vezes. Aquela não selada, não escriturada, e também a que faz a emitida pelo contribuinte para anular essa operação. Isso me causou muita estranheza. Eu tenho aqui como exemplo, para passar para os senhores, as notas fiscais 46955, com o valor de R$ 10.045,69. E essa nota, ela está lá constando como venda de produção do estabelecimento. E eu tenho a correspondente que a anula, que é a 47051, 10.045,69. Ela também consta no levantamento fiscal. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso aqui. Estou com um pouquinho de dificuldade. Eu vou tirar aqui a imagem para ver se eu consigo atuar com mais rapidez. Tentar fazer aqui a exibição. Nada ainda, doutora Lúcia. Nada, né? Só um minutinho. Apareceu agora? Ainda não. Tá, então... A senhora quer que eu compartilhe e a senhora fala? Esse arquivo, notas fiscais destinadas versus Citran entrada, doutora Elimeide, se a senhora puder me fazer esse obséquio, eu agradeço muito. Só abrir aqui. Tá. Nota desse... Sem selo Citran, né? Isso, Pronto, arquivo aberto. Pronto. A senhora pode dizer o número da nota para eu procurar essas duas aí? São as notas 469, no final quase
Deixa eu ver se eu consigo. 46955. 46955 e a 47051. O valor dessas notas é 10,045,69. Qual é a outra? 10. Não, o valor é 10,045. Não, a nota, a outra. A 47,051. Elas estão em sequência, Lineide. Se você olhar, está uma depois da outra já. Certo. Isso. Doutor Henrique, quando a gente examina as notas anexadas à defesa, a 46955 é a de venda de produção do estabelecimento. Está fazendo só um filtro, né? Tá aí, ó, 10 mil. Deixa eu tirar todo o filtro, né? Diz que ela está lá no final, né? Ela está quase no final. Daqui as duas. Eu vou Isso. aumentar aqui para poder ficar mais. Agora, doutora, como a senhora teria como Pode falar. abrir o arquivo da defesa, o arquivo digital, as folhas 31 e 32, nós temos essas duas notas. Certo. Da defesa, não é isso que a senhora quer? Da defesa, Deixa eu sair daqui. Defesa. Defesa ou recurso? Na defesa. Defesa. Qual é a página? 41. Na digitalização, a 32. A 31 e a 32. Nós vamos visualizar as duas notas. Página 31 e 32, né? Porque em relação a esse segundo ponto, o contribuinte traz a cópia dessas notas fiscais. A página 31, né? Página 31 e página 32. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, qual é a página. Mas página 31. Mais um pouquinho. Pronto, a página, eu acho que chegou nela, não? Pronto. Eu tenho como emitente da nota, eu acho que não são essas notas, não. Não, é porque eu queria saber se é a página do arquivo ou é a página da... Não, é a página do arquivo digital. Certo, 41, né? Ou 31, folhas 31 e 32. 31, pronto, tá aí. 47051. A 47051, ela está aí como uma nota fiscal, entrada, 0, né? Emitida por essa empresa Vigodente, mas ela preenche o campo destinatário com os dados do autuado, do contribuinte, no VEX. Essa é uma nota de entrada do emitente e ela consta do relatório do levantamento fiscal como sendo uma nota que deveria ter sido escriturada e selada. Essa nota eu acho que deve estar anulando a operação anterior, não é isso? Também. Isso, doutor Henrique, mas na composição do valor da autuação, ela está listada como sendo uma nota que deveria ter sido escriturada pelo contribuinte. Aí eu não estou nem entrando no mérito de com quantos dias ela foi emitida, enfim, mas é uma nota fiscal de entrada do próprio emitente que não deveria ser escriturada pelo adquirente, né? No caso, o contribuinte autuado. A outra nota, doutora, nós estamos na página 31, na página 32. Página 32. Isso. Só a próxima nota, por favor. Certo. Aí nós temos a nota fiscal de venda de produção do estabelecimento para a Nuvex. Então, a nota 470051, foi a primeira que nós vimos, ela anula essa operação de venda, cuja nota é de número 46955. E diante disso, eu fui buscar os números maiores,
e comecei a ver que várias notas listadas pelo contribuinte também estão no levantamento fiscal, o que me causou estranheza, porque são notas emitidas de entrada para o próprio emitente, independente do erro, né, de preenchimento ou não, mas me parece que elas não deveriam compor esse número. Minha dúvida ficou clara para os senhores, o questionamento? Ficou, sim. Para, doutora Lourdes. Certo. Aí nós temos outros exemplos, tá? Então, assim, com relação a isso, eu fico pouco à vontade de não levar isso para uma verificação mais profunda, porque, inclusive, como se trata de cópia, digitalização de cópia, algumas notas eu tive dificuldade de identificar que nota está anulando, mas essas notas que estão anulando, elas estão dentro do levantamento fiscal. Então, eu não vejo como a gente manter tais valores. E aí eu acredito que vi isso, né? Não trouxe quesitos prontos, mas vi isso ontem, no final da noite, me causou estranheza quando eu fui checar esses números e encontrei várias notas de devolução. Como eu estou aqui com um pouco de dificuldade, não consegui exibir a exemplo doutora Lineide, Pois não. se eu abrir primeiro o arquivo Excel, eu tenho que primeiro pedir a exibição, ou eu primeiro abro o arquivo Excel e vou na exibição? A senhora abre o arquivo, aí depois coloca apresentar ou como janela ou como tela. Aí vai para o arquivo, tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo. Eu peguei o mesmo arquivo e marquei. Peguei o arquivo do fisco, fiz uma cópia e marquei do lado algumas notas em que eu tenho notas de emissão dos próprios fornecedores de entrada para eles, tá? Vou tentar aqui novamente, doutora. Espero conseguir. É possível visualizar? Nada ainda. Começou. Assim, agora sim, doutora Lourdes. Tá. Eu tenho essas duas que eu já mostrei, 10.045.69. Ver se eu consigo mostrar. Olha, essas notas aqui, de valor 10.007, devolução, aí consta a observação feita pelo emitente de que o cliente alega que não fez o pedido. Aí eu tenho outras aqui, outras entradas, mas a nota que eu identifiquei o número, como eu disse para os senhores, como a cópia me dá uma certa dificuldade, eu não consigo saber exatamente se o número é 6944, é tanto que eu coloquei com aspas, tá? Mas vamos aqui. Esse valor de 17.700, a nota 6729, nota de devolução. Quando eu chamo de devolução, são as notas emitidas por esses fornecedores, Euromed, Descarpac, Adlin Plásticos, enfim. Não me sinto à vontade para deixa eu ver se eu consigo trazer minha imagem de volta. Eu não me sinto à vontade de sugerir aos senhores que a gente já decida. Eu acho que a gente precisaria, vou ter que tirar a imagem novamente, porque a gente precisaria chegar nesse número. Me parece que essas notas não deveriam compor o levantamento para efeito de cobrança do crédito tributário. Doutora Lourdes, você está inclinada a uma perícia, então? E a perícia seria justamente
na minha forma de ver, em relação a esse segundo ponto. Mas, já que a gente vai levar para a perícia, poderíamos, sim, aproveitar e pedir que se verifique a escrituração realmente nas datas apontadas, ou em outras datas, enfim, a escrituração ou não, em data anterior ao início da ação fiscal. Acho que seria uma forma de esclarecer o ponto de uma vez por todas. Tá bem, E aí, desculpe, presidente, e em relação a essas, creio eu que os senhores concordam que nós teríamos que pedir que, se confirmada a existência, que elas sejam retiradas e seja apresentado a base de cálculo residual, né? Porque nós temos a nota emitida para efeito de anulação. E aí, um detalhe a mais, talvez o doutor Leilson doutor Leilson, doutor Henrique, enfim, doutora Lineide, eu procurei e encontrei algumas referências a partir de que data nós teríamos ou não a obrigação do contribuinte fazer a sua manifestação pela recusa, né? No início se deu mediante até um aplicativo. E eu vi que em 2013, salvo engano, nós temos essa obrigação para determinados segmentos, a exemplo dos distribuidores de combustíveis, que já deveriam fazê-lo de forma obrigatória. E encontrei, mas não consegui achar o fundamento, encontrei uma referência de que depois de julho de 2015 é que nós teríamos a obrigação por parte do destinatário de fazer a sua manifestação pela recusa. Essa obrigação só seria nessa data. Tentei achar pelo Estado do Ceará, me parece que as datas, o Ceará seguiu o que diz a legislação federal. O que eu estou dizendo é que eu não encontrei nota técnica específica, mas encontrei um ajuste CNF 23 de 2014, que ele traz lá uns segmentos que estariam obrigados a fazer o uso dessa manifestação. Por que eu faço essa observação? Porque nos fundamentos, né, do convencimento do julgador de primeira instância, em razão dessas notas terem datas diferentes, ele entende que poderia ter sido, né, na verdade, deveria ter sido apresentada uma complementação para refutar essa obrigação de selar as notas em relação e não só fazer referência, me perdi aqui no raciocínio, que eu lembrei do primeiro ponto, porque ela disse que teria que comprovar o pagamento. Mas em relação ao segundo ponto, ela disse que não houve outras provas não foram apresentadas de que ele, contribuinte, tivesse se manifestado por não ter feito tais pedidos, não ter feito tais compras, enfim. E, para isso, ela sugeriu, olha, não foi apresentado um boletim de ocorrência, o que é pouco comum em se tratando de um fornecedor habitual, né? E que não foram apresentados esses manifestos feitos em site próprio. E aí, em relação a esse ponto, é que eu vi que eu não vi a exigência para esse período, porque essas notas fiscais de 2015, elas se concentram no primeiro semestre. As notas fiscais de 2014 no primeiro e segundo semestre de 2014. Vi essa disposição, mas confesso que não, como disse aos senhores, eu não consegui encontrar o fundamento legal para dizer que ele não estaria obrigado dentro daquele intervalo de 1º de janeiro de 2014 até julho de 2015. Então, como não identifiquei isso, seria um ponto que, se nós fôssemos enfrentar o mérito, eu diria que não seria uma exigência que eu faria a respeito, mas algo que a gente poderia esclarecer no momento oportuno. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Temos 3 inscritos, doutora Jusileide, doutor Wanda e doutor Leilson. Pela inscrição,
Primeiro, a doutora Jusileide com a palavra. Senhor presidente, renovo aqui o meu bom dia, meus cumprimentos a todos. Doutor Matheus, um prazer. Doutor Ivan. Como bem falou a doutora Lourdes, eu estava exatamente inclinada a verificar se não havia condição de fazer um pedido de perícia, visto esse desencontro de informações. No processo do doutor Wander, a gente verificou que a parte alega que informou na escrituração fiscal, na FED, e não consta essa escrituração fiscal conforme as informações prestadas pelo doutor Wander, não foram apreciadas. Então, assim, na FED, mesmo que sejam informações extemporâneas, a Cefaz ela processa essas informações. Então, eu acredito que deveria ser um questionamento que eu vinha fazer. E com relação a esse desencontro também de informações com relação às notas da doutora Lourdes no Cefit, que não houve a posição do selo, em função dessas devoluções, então, assim, já haja visto todas essas considerações, eu já estaria assim, não ficaria muito à vontade para fazer o julgamento, visto que nós sempre, repito aqui, essa Câmara sempre, ela preza pela verdade material. E a nossa composição ela é muito clara nesse sentido, e eu acredito que seria uma sugestão, se fosse o caso, os conselheiros, né, a doutora Maria de Luz já inclinou, para a gente solicitar a perícia. Serão essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. Doutora Jusileide. Doutor Wander. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanhei aqui atentamente as colocações, as observações da doutora Lourdes e inclusive, verifiquei no nosso auto também essas questões. Ao contrário da planilha do processo da doutora Lourdes, no nosso processo, na planilha de levantamento, não constam realmente esses valores, entre aspas, dobrados, e não poderia constar, porque aqui estão listadas só as notas de entrada, né? A gente está tratando aqui de falta de escrituração de notas de entrada. Então, por exemplo, a nota fiscal do valor de R$ 10.045,69, no nosso processo, ela só aparece realmente uma única vez. Mas atento que na planilha da doutora Luz, ela está dobrada e serviu para a composição da base que foi autuada, que chegou em 624 mil, é algo que realmente suscita uma dúvida, não é isso? E a minha colocação, senhor presidente, aqui é no seguinte aspecto. A doutora Lourdes, de maneira diligente e proativa, colocou que, já que vai para um exame pericial, além de verificar essas questões de valores duplicados, onde não deveria existir, ela também argumentou que, pela oportunidade, não é, poderia-se também pedir o exame pericial de que se havia ou não a escrituração destas notas. Aí, neste quesito, há uma ingerência aqui no nosso processo, né? Porque as notas são as mesmas, né? Então, dependendo da resposta do quesito formulado na perícia da doutora Lourdes, pode sim afetar o resultado do nosso processo. E um outro detalhe em relação a esse fato é que o nosso levantamento aqui, ele se deu para apurar essa falta de escrituração com base nos documentos que repousam aos autos, né? Por quê? Porque nos autos foram trazidos relatórios da EFD, né, do contribuinte, né? E foi com base nesses relatórios que a gente pôde verificar se estava ou não escriturados, e neles realmente não constam essa escrituração. É mais
detalhe que eu coloco aqui para apreciação de todos, porque realmente se estivermos inclinados para o exame pericial no primeiro processo, talvez essa seja também uma boa oportunidade, porque ele pode ser aproveitado, o quesito da falta de escrituração no nosso processo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, eu acho que eu vou começar pelo que me parece que seja o menos complicado, que é o processo do doutor Wander. A julgadora singular, ela andou bem quando ela disse que, para efeito de se aplicar a atenuante específica, né, da falta de selo, que é aquela que está configurada no parágrafo 12 do artigo 123, que foi trazido pela Lei 16.258/2017, ela necessita de 2 pré-requisitos, e a gente os tem aplicado aqui. Quais sejam? Primeiro, a questão da escrituração e a questão se o recolhimento estiver retido. A parte, ela trouxe nas suas argumentações de defesa que esses valores eram submetidos à substituição tributária e, efetivamente, estariam retidos. Eu achei estranho esse argumento e confesso que eu fui verificar essa questão, porque nós estamos tratando aqui de um atacadista. Atacadista, a retenção é feita pelo atacadista na entrada. Tá? A parte diz que havia havido retido. Aí eu verifiquei aqui algumas notas fiscais, eu peguei as mais expressivas, né, da falta de selo. A nota fiscal 97592, de R$ 31.305, a nota fiscal 94944, de R$ 34.591, a nota fiscal 1824, de R$ 51.628, eu peguei uma pequena, a nota fiscal 35452, de R$ 102, depois voltei para as maiores, nota fiscal 690, 33, R$ 40.028,50, a nota fiscal 170,85, R$ 35.874, a NF 19142, R$ 44.000, e a NF 35842, R$ 73.234. E aí eu fui verificar nos arquivos dessa nota fiscal. E nenhuma das notas fiscais consta a retenção desse ICMS, ou seja, vem zerado. E não era mesmo para conter. Por quê? Porque quem faz essa retenção é o contribuinte aqui na entrada. Então, assim, de logo, já afasta essa argumentação da parte de dizer que esse ICMS havia sido retido. Portanto, presidente, entendo que um dos pré-requisitos já não está preenchido. Se o pré-requisito não está preenchido, não há nem sequer que a gente se cogitar de verificar a escrituração ou não, porque nós já temos um dos pré-requisitos que não está preenchido. Se não está preenchido, não se aplica a atenuante do parágrafo 12º, ou seja, que é a específica. Aí afasto a questão do pedido, né, do parágrafo 1º, do parágrafo único lá do artigo 126, porque não é específico. Nós temos uma penalidade específica, que é o artigo 123.3m, e você tem um atenuante dela, se obedecer aqueles 2 pré-requisitos, a escrituração e o recolhimento. Não há recolhimento, não há comprovação de recolhimento algum, então não há que se falar em preenchido os pré-requisitos para efeito de atribuição daquela atenuante. Bom, esse é o primeiro caso, que é o da falta de selo, que para mim é o mais tranquilo de se resolver. Nós temos o caso da doutora Lourdes, que ela trouxe essa questão de que, acho que são 2 coisas que a gente tem que enfrentar, que é a questão da possibilidade de se achar possível de ser escriturado algo que foi escriturado além do exercício fiscal para o qual a entrada da mercadoria ocorreu. Bom, a doutora Jusileide, ela falou que a Secretaria da Fazenda, ela recebe na FD, ela processa, ela vai processar. A Secretaria da Fazenda vai estar lendo apenas os campos
se obedece, quando é informado aquele documento fiscal, se ele obedece a configuração do programa. Se aquele campo é número, letra, ou seja, a configuração do documento fiscal, cada campo daquele tem um número, é uma quantidade de números, de espaços, e tem a característica que deve conter aqueles campos. Se é campo caractere, se é campo texto, se é campo número, se é campo caractere e texto. Então, não vai aceitar, tá? Pegou a nota fiscal de entrada de 5 anos atrás e se registrou agora, vai aceitar. E não tem que aceitar. Porque está obedecendo à questão da formalidade do programa. Obedeceu aqueles campos, então ele não rejeita. A FD, o programa da FD só vai rejeitar se colocar um campo que exige números, se colocar caracteres, ou se colocar letras. Aí ele rejeita, ele afasta e não aceita. Tá? Caso aí, layout, né, doutor Luiz? Exatamente. Layout, a questão do layout. Se não tiver questão de layout, ele não tem nenhum problema, ele vai aceitar, tá? Não vai ter nenhum problema. Aí, pronto. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é o fato de se considerar como correta uma escrituração de uma mercadoria que deu entrada no exercício 3 anos antes. Ora, isso tem implicações sérias na questão dos inventários. Nós estamos dizendo que uma mercadoria entrou naquela empresa em 2015, mas que a nota fiscal só foi escriturada em 2017. Se levantar o estoque de 2015, com certeza vai dar problema no estoque, porque vai ter entrada desprovida de documento fiscal, já que a própria empresa nos traz dizendo que só escriturou essas mercadorias, essas notas fiscais referentes a essas mercadorias que entraram naquele exercício, só no exercício de 2017 e 2018, se eu não me engano, naquela planilha que ela costa lá na defesa. Então, isso é complicado se aceitar quando, na verdade, as previsões é de que as entradas ela deve obedecer à sua escrituração de forma cronológica, conforme se dá as entradas e as saídas dos respectivos produtos com seus respectivos documentos fiscais. Porque, se não fosse assim, seria um samba de crioulo doido. Se puder aceitar em 2017, voltar a 2015 para dar entrada numa coisa que é 2017. É o efeito reverso. Eu vou fazer o seguinte, essa nota fiscal aqui de 2017, que eu vou pegar, entrei aqui em 2017, vou escriturar ela em 2015. É a mesma coisa. Se eu tenho uma mercadoria que entrei em 2015 e eu estou querendo escriturar ela em 2017 e achar que isso é legal, não é. Porque a própria disposição esse dispositivo, apesar de ainda ser da época de livre de entrada, mas é o artigo 269, parágrafo 2º, ele dizia muito claro, os lançamentos serão feitos separadamente, para cada operação ou prestação, obedecendo à ordem cronológica das entradas efetivas no estabelecimento ou da utilização do serviço, ou na hipótese do parágrafo anterior, da data da aquisição ou do desembaraço aduaneiro. Tem que respeitar a ordem cronológica. Não há como você se admitir escrituração a destempo. Assim como se admitir a destempo crédito. Porque a legislação do ICMS, a Lei Complementar 87/96, diz que o crédito pode se dar até 5 anos contado da emissão do documento. Aí, para efeito de crédito, vai lá em outros créditos, coloca lá um número da nota fiscal de 5 anos atrás, que não se utilizou daquele crédito fiscal, faz essa informação ao fisco, dizendo que não se utilizou desse crédito, está colocando agora como outro crédito a nota fiscal de 2016, que não houve o crédito, não houve a escrituração do crédito da época, e agora está se escriturando o crédito, não a nota fiscal. Porque se aceitar, bagunça a questão dos inventários. Além de bagunçar a questão dos inventários, inventário é coisa muito séria. Entradas, movimentação de mercadoria, ela é coisa muito séria. Por que ela é muito séria na contabilidade e na legislação fiscal?
que ela tem impacto diretamente no resultado do exercício. Ora, se das entradas, dos estoques e a saída, né, do estoque final, eu calculo o custo da mercadoria vendida, e a partir dele, eu vou deduzir o que foi de lucro, né, que eu tive antes do custo da mercadoria vendida, eu vou ter um resultado. Se eu começar a mexer nos estoques, a bel prazer, a despeito da legislação, eu vou estar alterando os resultados de exercícios passados e até de futuro. Nós estamos em 2021. Se dissermos que essa nota aqui é regular, essas notas fiscais que foram escrituradas em 2017 e 2018, nós estamos dizendo que se eu aceitar como sendo possível de adimplir a minha escrituração de 2014 e 2015, eu teria que alterar o resultado. Porque essas mercadorias deram entrada no exercício 2014, 2015, tá certo? Com certeza, como não houve nota fiscal de entrada escriturada na contabilidade 2014, 2015, nem na escrita fiscal, não foi considerado para efeito do resultado. Então, veja bem, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de inventários, de notas fiscais não lançadas nos exercícios, as quais as legislações prevêem de forma cronológica esses lançamentos, que eles têm repercussão para além da questão quantitativa, também na questão qualitativa das demonstrações que resultam do que está escriturado na escrita fiscal e na contabilidade. Portanto, presidente, também eu não acho que seja possível de aceitação como sendo regular uma escrita trazida, que a nota fiscal foi escriturada em 2017, 2018, de exercícios que as mercadorias deram entrada lá em 2014 e 2015. Não vejo como se aceitar isso como sendo que as mercadorias estejam escrituradas, que as operações estejam escrituradas. As operações, para serem escrituradas, elas têm que estar de acordo com o regulamento. Por isso que eu digo, o regularmente escriturada que tem ali é que tem que estar de acordo com as normas, com a legislação, com o decreto 24.569, que se chama de regulamento. Ele está ali de graça. Ele está ali, não se põe palavra de graça em dispositivos normativos. Ele está ali por uma razão, ele está qualificando a forma como deve ser feita a escrituração. Tá? Então, assim, não vejo como se aceitar. O outro aspecto trazido pela doutora Lourdes, aí tem dois aspectos que a gente tem que verificar. Primeiro, essa questão da nulidade de que a empresa emitiu uma venda e ela anulou essa própria venda, né? Ela fez uma venda interestadual e aí ela anulou essa venda interestadual. Essa questão do dia, se ficar... Com certeza. Por que ela anulou? Porque não deu prazo para ela cancelar o documento fiscal, passou do prazo, né? Geralmente 24 horas, mas tem alguns casos específicos que pode ser até 30 dias esse cancelamento. A legislação prevê isso. Então, veja, com certeza, não observou a questão das 24 horas, o mercadoria estava e anulou. Aí eu concordo com a doutora Lourdes, que aí a nota fiscal de saída não tem que estar aqui na FD da entrada, tem que estar lá na FD da saída, né? E se houver essa anulação, ela tem que ser escriturada na FD da entrada. Mas, veja, ela não é uma operação interestadual para efeito de atribuição de selo. Por isso que ela não está, essa nota fiscal, lá naquele arquivo dos documentos selados, tá? Não selados. Então, ela está aqui. Então, veja, se eu vendi, eu anulei, eu tenho que demonstrar para o fisco as duas operações. E ele faço isso como? Na FD. Então, eu tenho que registrar na saída, eu registrei a FD da saída, eu tenho que registrar a FD da entrada para anular aquela saída que, por algum problema, não foi mais objeto de continuidade do negócio. Então, assim, eu acho que tem que tirar da saída, lá daquele arquivo das notas fiscais de entrada. A de entrada, não, ela tem que permanecer. A empresa se obrigaria a
fazer a emissão a escrituração dessa nota, para fazer ver ao fisco que ela emitiu uma venda, não houve continuidade de negócio, e ela cancelou essa venda. Não foi possível cancelar a nota, porque já tinha passado do prazo, e eu estou emitindo uma nota para anular a operação. Então, essa de entrada tem que estar escriturada, a de saída não. Aí temos agora, me parece que a questão das notas fiscais que foram emitidas pelos remetentes de outros estados, os quais elas foram anuladas pelo próprio remetente, né? E aí, pelo que eu li aqui, pelo que eu vi, não foi trazido comprovação dessas notas fiscais de anulação. É o caso de se remeter para a perícia, para que a empresa consiga, junto aos fornecedores, essas notas fiscais que anularam essas possíveis vendas, né? Essas possíveis vendas para cá. Mas é necessário que haja a emissão da nota e, como foi dito pela julgadora de primeira instância, o motivo dessa anulação, uma declaração dizendo, olha, não houve, nós emitimos, depois não entramos em acordo, depois nós cancelamos essa venda, aí para efeito de não tinha mais prazo para eu cancelar a nota fiscal, eu tive que anular essa operação, para não ter problema no meu estoque aqui em São Paulo, eu entrei com a nota fiscal de entrada, nesse sentido. Então, presidente, é nesse sentido. Eu vejo que, para efeito do auto de infração do doutor Wander, não há, no meu entendimento, a necessidade de se enviar a perícia, porque tem um elemento que não está comprovado, que é a comprovação do pagamento desse tributo. Só tem uma pretensa ideia de que elas tinham sido escrituradas. Obrigado, doutor Leilson. Mas caberia perícia para o processo de a diligência para o setor luz, não é isso? Em resumo. Primeiro, para tirar as notas fiscais de saídas que tinham sido anuladas, né? E segundo, para verificar essa questão, se realmente o remetente da mercadoria anulou suas operações e foi emitida uma nota fiscal de entrada nesse sentido, que se pegasse essas notas fiscais de entrada e declarações lá dos remetentes dessas mercadorias, justificando por que aquela operação foi anulada. Obrigado, doutor Leilson. Está inscrito doutor Wander, doutor Henrique, doutor Ivan, doutor Elinete. Eu vou ouvir cada um nessa ordem e vou ouvir o doutor Matheus quanto a essa necessidade de perícia ou não. Mas nessa ordem aqui, doutor Wander, doutor Henrique, doutor Ivan e doutor Elinete. Doutor Henrique. Não. Sou eu, não. Doutor Wander, depois doutor Henrique. Tá. Senhor presidente, mas vai ser bem rápido. É porque, assim, atento a todas as considerações do doutor Leilson e concordando, mas apenas houve, viu, doutor Leilson, uma pequena confusão em relação aos autos, né? O auto de ausência de selo, de falta de selagem, é o da doutora Lourdes. Que embora realmente tenha essa questão do requisito do pagamento, como bem colocado pelo senhor, ela traz a questão da duplicidade das notas no levantamento, ou seja, na base de cálculo. Para a imposição dos cálculos foram considerados duas notas, né? Duas notas... Da falta de escrituração, né? Da falta de escrituração. Isso. Aí, o nosso processo, que é só a falta de escrituração, a nota fiscal realmente só está uma única vez, porque, em tese, é a de entrada do contribuinte autuado, né? A saída do fornecedor dele, só está uma única vez. Então, assim, é só mais uma maneira para nós conduzirmos aqui. No nosso processo, é só falta de escrituração e as notas não estão duplicadas. Só são as notas de entrada, sim. Eu acho claro que dentro desse universo, viu, doutor Leilson? É claro que dentro desse universo das nossas notas de entrada, tem algumas notas, salvo engano, em torno de 10 notas, que o fornecedor emitiu também a nota de entrada lá como para anular. E a parte trouxe, sim. A parte trouxe essas notas que, em tese, anulariam a operação. Elas se encontram nos autos. Era isso, senhor presidente. Então, presidente, deixa eu só corrigir antes dos colegas a questão da falta de selo da doutora Lourdes. Então, na falta de selo da doutora Lourdes,
Se a nota emitida foi de saída, ela não tem uma obrigatoriedade, isso é interestadual, não tem uma obrigatória de selagem, né? Então, essa tem que ser retirada. E se aí teve essa anulação dessa nota fiscal de venda, também não tem obrigatoriedade de ser selada. Então, as duas, nesse caso, devem ser excluídas do levantamento. E aí, nesse caso, eu acho que não há nem necessidade de se remeter para a perícia. Basta pegar na planilha e excluir as linhas referentes às duas que estão repetidas nessas situações. Obrigado, Toris. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, só fazendo um adendo aí ao doutor Laílson, né? Em função dessa situação, doutor Laílson, a gente tem uma operação, né, que na realidade foi emitida uma nota fiscal de venda por contribuinte, né? Uma empresa aqui, pelo exemplo trazido pela doutora Maria de Lourdes, né, que foi muito feliz aqui em trazer essa situação. Tem uma nota de venda, com 3, 4 dias depois, a própria empresa que vendeu emitiu uma nota fiscal desfazendo essa operação. Então, entendo eu que a mercadoria não deve nem ter saído lá do estado de origem, né? Então, a própria empresa, quando a gente vê aqui a nota fiscal, ela faz referência à nota fiscal de venda. Então, uma coisa está casada com a outra. Então, entendo eu que essa operação, que a gente até já decidiu assim em outras situações, tem que ser tirada as duas notas, no caso do auto da dona Maria de Lourdes, e também tem que ser tirado a nota fiscal do doutor Wander, dessa operação também. Então, vai interferir nos dois autos, não é só num. Né? Porque o doutor Wander não tem como escriturar uma operação que, na prática, não aconteceu, porque ela foi anulada. É que eu confundi os dois autos, pensar do doutor Wander A1 e da doutora Lourdes. Então, eu acho que não precisa ir para a perícia da doutora Lourdes. Né? Porque eu acho que interfere nos dois. Né? Um vai tirar as duas notas, porque você tem a nota fiscal de venda e a nota fiscal de anulação, né? De desfazimento. E no doutor Wander tem só a nota fiscal de venda, que é uma venda que não aconteceu. Né? Ela foi desfeita pela própria empresa vendedora. Né? Então, nesse caso, eu acho... Mas o doutor Wander, doutor Henrique, doutor Wander é falta de escrituração na nota fiscal de entrada. Né? Mas essa nota fiscal de entrada, essa operação não aconteceu, doutor Laílson. Eu sei, mas estou falando que é o seguinte, que a nota fiscal de venda que foi anulada não vai aparecer no auto do doutor Wander, porque é o mesmo contribuinte. Ele disse que aparece, a nota fiscal de venda, ele está dizendo que está lá no auto. A nota de entrada é que não, nenhuma das duas é para ser escriturada no auto da doutora Lourdes, e nem a nota de entrada é para estar escriturada no auto do doutor Wander. Mas a nota de venda dessa operação está no auto do doutor Wander, é isso que ele colocou, né? Ele tirou são 9 notas. Fazimento, né? Mas a deixou de venda, então tem que tirar essa também. As duas têm que ser excluídas se tivesse repetido no auto do doutor Wander. Obrigado, doutor Henrique, doutor Laílson. Doutor Ivan, algum esclarecimento sobre essas exclusões nas notas fiscais? Senhor presidente, agradeço imensamente aí a observação do doutor Wander, da doutora Lourdes, que de fato passaram despercebidas. Eu só tenho uma observação a fazer. Quanto à escrituração do auto do doutor Wander, nós já postamos uma planilha informando lá que tem várias escriturações com suas datas. O doutor Wander disse que procurou, fez uma pesquisa aleatória lá e não encontrou. Eu vou explicar por quê, porque eu acabei de pesquisar aqui e encontrei. As escriturações são feitas, a maioria delas, em 17 e 18. E o arquivo que foi acostado com a EFD é de 14 a 16. 2014, 15 e 16. Então, eu pesquisei aqui uma nota aqui de 2014, 24 mil e tantos reais aqui, e encontrei ela no arquivo. Então, assim, acredito eu que as notas de escrituradas em 2017, apesar do doutor Laílson ter as suas restrições, né? De fato, eu concordo que o estoque estaria completamente furado, se realmente foi feito assim, mas tem sido aceito a escrituração extemporânea. Então, assim, a parte desse quesito, se algum dos conselheiros fazendários tiver acesso ao expediente fiscal e puder fazer só uma consulta aí, só para a gente poder, de fato, ver se essas notas estão escrituradas ou não, seria uma oportunidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan. Doutor Inete, já vai a palavra, doutor Inete?
Tinha pedido, mas eu me senti contemplada com a observação do doutor Henrique. Era exatamente isso que eu ia alertar. Obrigado, Trini. Doutor Matheus, vamos ver que tem esse pedido da pasta, debate favorável ou contrário. A PGE, como se manifesta nesses termos? Pelo que foi exposto, e acho que, como a doutora Elineide falou, o Henrique Gereissati foi muito preciso. O ponto que tem que se verificar é exatamente esse que foi destacado pelo doutor Henrique Gereissati, ou seja, haverá repercussão do auto de infração, do levantamento de um ou outro. Se nós vamos considerar que as notas fiscais foram anuladas, foram canceladas, é evidente que essas notas fiscais canceladas não poderiam ser registradas lá, poderia ser exigido o seu registro. E se elas foram canceladas, também não poderia ser exigido a selagem, é evidente. Então, me parece que o caso é encaminhamento, até porque a consideração feita pelo doutor Ivante, que poderia verificar agora, me parece que não seria o caso, podem até existir outras notas fiscais, em conjunto mandar os dois autos de infração para que seja verificado. É uma diligência simples, não é uma diligência complexa, e verificar esses pontos e, com o seu retorno, aí sim fazer a manifestação conclusiva a respeito. Se poderia até pensar, pela questão de praticidade e de utilidade, podia dizer, não, vamos logo julgar, aplica a sanção mais suave, limitada e tal, mas de qualquer jeito não estaríamos julgando de acordo com a realidade dos fatos. Então, eu sugiro, sim, que seja realizada a diligência para que seja verificado esses pontos que foram muito bem apontados pelo doutor Henrique. É isso, senhor presidente. Obrigado, Tomate. E, doutor Matheus, quanto a essa possibilidade de considerar ou não as notas fiscais duradas, ainda que extemporânea, a manifestação do doutor Leilson em sentido contrário, mas os outros conselheiros haviam sinalizado. O senhor quer se manifestar agora ou deixar mas para é porque isso deverá ser verificado, que uma afirmação peremptória a respeito desse assunto deverá ser feita por ocasião do retorno. Do retorno, mas, né? Em tese, ainda que concorde com todas as considerações feitas do doutor Leilson a respeito desse assunto, mas é que a nossa legislação não prevê uma sanção para isso. Essa escrituração extemporânea da nota fiscal, ela é escrituração. Essa escrituração extemporânea devia sofrer uma sanção, até específica, concordo inteiramente. O contribuinte não escriturou regularmente, 1 ano depois, 2 anos, é claro que não é escrituração regular, é evidente, mas ele escriturou. E, por conta disso, a sanção da falta de escrituração não há de ser aplicada, porque foi escriturado. Eu concordo com as razões expostas por ele, no sentido de que isso vai causar problema no estoque, causa problema, né, no levantamento e tal, mas não há uma sanção específica para essa situação. Mas, em síntese, o caso é de realização de uma diligência rápida, até, me parece, sem muita dificuldade, para verificar os pontos que já foram apontados. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Lúcia, a senhora tem condições já de votar, e o doutor Wander também, e os demais conselheiros? Doutor Franzé, antes de proferir o voto, doutor Leilson, quando o senhor fez o comentário de que a gente até poderia retirar, né, tais notas, a dificuldade que eu encontro, por isso peço a perícia pelo alcance que eles têm de visualização da nota como um todo, é porque nas observações, várias delas eu não consigo ter certeza de qual nota está sendo anulada. Certo? Então, por isso entendi que, para essa verificação, era o ideal que a gente tivesse um perito que tenha acesso ao sistema, que pudesse visualizar, porque a digitalização é de cópia. E aí a gente tem uma qualidade de imagem bem diminuída para fazê-lo com segurança. Tá? Presidente, o senhor já vai colher os votos? Já vou colher, sim. Vai ser em conjunto, né, doutora Lúcia e doutor Wander? Votação.
Tá. Mas tem termos específicos ou vai ser os mesmos termos de perícia para os dois? Doutor Wander? Senhor presidente, Eu acho que vai ser diferente. vão ser diferentes. Alguns vão ser diferentes. Pronto, então eu vou começar para a doutora Luz, depois eu pego o seu voto. O meu talvez seja mais simples. Você votar em separado. Doutora Luz, como vota no seu processo? Presidente, só antes de tratar especificamente do voto, a primeira parte da defesa do contribuinte, também com relação ao selo, era aquela questão do cabimento ou não da atenuante, porque ele sustenta que teria escriturado as notas e que o imposto havia sido retido anteriormente. Eu só vi algumas notas com imposto retido. Aí por isso que eu digo, antes de votar, nós vamos levar essas notas também para análise se foram escrituradas ou não em relação ao meu auto, entendeu? O auto de minha relatoria. Era isso que eu queria ver. Já que está na perícia, contemple logo essa espécie, está escriturado e imposto pago. As duas condições. Não é só escrituração, e sim o imposto recolhido. Eu acho mais prudente colocar para não ficar só um pedido parcial, depois ter que retornar para o segundo momento. Certo. Então, presidente, eu conheço do recurso e entendo pela conversão do feito em diligência para que se verifique com relação ao primeiro ponto alegado pela parte da existência dessas escriturações e de que as datas dessas escriturações sejam apontadas para fins de, se tiverem sido feitas em data anterior ao início da ação fiscal, isso ser apontado especificamente vou ter que tirar a imagem, gente, está caindo aqui. Isso ser apontado pela perícia, para uma análise posterior de mérito, do cabimento ou não da atenuante. Com relação ao segundo argumento, os quesitos iriam no sentido de identificar, no levantamento fiscal, notas fiscais de emissão dos próprios fornecedores, em que eles anulam a operação de venda, em que se faça exatamente o vínculo entre essas notas, constatadas a existência de tais notas, e elas sejam tanto a nota de aquisição não, a nota de saída do fornecedor, melhor dizendo, quanto a nota de entrada do fornecedor, venham a ser retiradas do montante de base de cálculo. E feito isso, se eu não estou esquecendo nenhum ponto mais relevante para os quesitos, que seja apresentada a base de cálculo relativamente a esse ponto, né, dos considerados elementos trazidos pela parte. Doutor Leandro, é melhor do que eu no quesito. Era a sugestão da aplicação do parágrafo 12, atenuante, né, tem que verificar também o recolhimento do tributo. Perdão, isso mesmo, da verificação, e o doutor Franzé já havia falado, eu esqueci. No primeiro item, nós temos que verificar não só a escrituração e a data em que esta se deu, mas também se o imposto foi ou não recolhido, para que posteriormente se possa averiguar do cabimento ou não de atenuantes sobre esta base específica, né? Dessas notas, desse primeiro ponto já alegado pelo contribuinte. Acho que ficou claro. A gente pode, doutor Leilson, se o senhor me ajuda, a gente pode depois redigir isso de forma mais pontual, para não haver repetição nos termos. Mas o sentido dos quesitos é esse, senhores. Obrigada. Obrigado, doutora Luz. Então, todo mundo entendeu o pedido da doutora Luz, né? Doutora Elineide, como vota? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Doutora Jusileide? Sem áudio.
Com a relatora, senhor presidente. Obrigado, presidente. Então, por votação unânime, o processo de recurso 1.2626 será convertido em diligência conforme a propositura da relatora, com a anuência da do PGE. Doutor Wando, processo de relatoria, como vota? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário para converter o feito em diligência para exame pericial. Na perícia do nosso processo aqui, naturalmente são duas questões que deverão ser enfrentadas. Então, os dois quesitos, além de intimação da recorrente, né, para nomear assistente e acompanhar o exame pericial, não é isso? Mas, em primeiro lugar, seria verificar se as notas fiscais que constam do levantamento e que a parte alega que foram escrituradas, se elas realmente estão escrituradas e escrituradas antes do início da ação fiscal, né? Se sim, excluí-las do levantamento. E o segundo quesito seria a exclusão das notas fiscais que foram objeto de emissão de nova nota fiscal do fornecedor para anulação, né, entre aspas, né, da operação. Seriam esses os dois quesitos. Obrigado, doutor Wanda. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Eu acompanho o relator. Queria fazer uma sugestão, só que mencionasse o processo da doutora Lourdes para facilitar o link, para Claro. não fazer novamente, para não ir para peritos diferentes. Perfeito. Muito bem lembrado, doutora. Obrigado. Doutora Lourdes? Sim, doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Doutora Lineide, a senhora acha que no meu eu também tenho que fazer referência ao do doutor Wander? Ou só ele faz referência? Porque o ideal Só no dele, né? Só no dele, né? Certo. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, eu vou acompanhar o relator, porque eu não vou estar aqui na próxima composição, quando esse processo voltar, para voltar um mérito, tá entendendo? Porque para mim, já tem uma resposta que o contribuinte trouxe, né? Para mim é absolutamente irregular, não está previsto, ao contrário do doutor Matheus, com as venhas devidas dele, a legislação é clara, a escrituração é cronológica, se não obedecer o que na cronologia, isso eu tenho uma mandada de ação fiscal encerrando o exercício, tem que ser dentro daquele exercício, mas acompanho o relator para a perícia, presidente, os tempos que foi apresentado por ele. Obrigado, doutor Leilson. Você é sempre muito elegante. Então, por votação, né, o processo foi convertido em diligência conforme proposição do relator. Agradecer ao doutor Ivan pela participação. Querem permanecer conosco, nós temos mais um processo. Doutor Mais Wander, 2 processos para a perícia, né? Mais 2. Vamos fechar aqui. Hoje foi a semana da perícia, escolhemos para ser a semana da perícia. Doutora Elineide tinha feito uma solicitação porque temos um compromisso agora há pouco. A senhora acha que dá tempo para relatar ou quer sobrestar o processo? Senhor presidente, se desse, assim, porque tem uma demanda para a gente estar na Cefaz. Já, né? Já. Então, a solicitação da doutora Elineide, o processo de relatoria está sobrestado. Eu agradeço, viu? A gente vê se a gente coloca em novembro ainda, viu? Pode colocar como processo extra, porque ele está bem analisado e relato feito, viu? Tá ok, tá certo. Mesmo. Obrigada, então, senhores, presidente. o processo de relatoria da doutora Elineide, que é o processo de número 1.3835/2017, aí 2017-00926, recorrente GD, Comércio de Damião, segundo, limitado, está sobrestado. A pedido da relatora em face de compromissos urgentes que apareceram, tanto para ela como também para mim. Gostaria de agradecer a todos pela participação, em especial ao doutor Matheus, que está conosco nessa manhã. Obrigado, doutor Matheus, sempre bem-vindo a esta Câmara. Doutor Ivan também, e os demais conselheiros. Bom dia a todos. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Bom dia, obrigado. Bom dia, Bom bom final de feriado. semana. Final de semana.